é uma dieta que nem parece dieta, porque você pode comer o quanto quiser, a hora que quiser, porém, apenas os alimentos listados nesse vídeo. A restrição é em relação ao tipo de alimento e não à quantidade deles. A dieta Dukan é um método criado pelo médico francês Pierre Dukan para emagrecimento rápido e sustentável, baseado em alto consumo de proteínas e baixa ingestão de carboidratos e açúcares. E por que fazer uma dieta rica em proteínas para perder peso? Diferente dos carboidratos que geram picos de insulina e favorecem o acúmulo de gordura, as proteínas proporcionam saciedade duradoura e queimam mais caloria durante a digestão. O corpo não consegue sintetizar proteínas sozinho. Então, quando você consome apenas proteínas, ele é forçado a usar suas reservas de gordura como energia, sem a necessidade de comer seus próprios músculos em busca de nutrientes essenciais. Esqueça a ideia de que caloria é caloria. Por exemplo, 100 calorias de um pedaço de bolo de chocolate não agem no seu corpo da mesma forma que 100 calorias de peixe. Parece apenas um detalhe, mas é a chave para entender por que dietas restritivas muitas vezes falham. O corpo reage diferente a cada nutriente, e entender isso é o primeiro passo para o sucesso. O consumo exclusivo de proteínas durante uma dieta não é perigoso, pois as proteínas são o único grupo de nutrientes que seu corpo não é capaz de sintetizar sozinho, diferente dos carboidratos e lipídios. Preste muita atenção em todos os detalhes que falarei nesse vídeo. É muito importante que você siga todos eles para que o resultado seja satisfatório e duradouro. Assista quantas vezes forem necessárias, faça anotações e, se tiver dúvidas, deixe nos comentários que responderei assim que possível. Primeiramente, é essencial que você beba no mínimo 2 litros de água por dia. Isso é inegociável. A dieta de base proteica é hidrófuga, ou seja, seu corpo tenderá a não reter líquidos. Por isso, a necessidade de beber bastante água, para manter o corpo sempre hidratado e livre de toxinas. O método é dividido em 4 fases estratégicas, cada uma com um objetivo específico que ajudam a perder peso e, o mais importante, a não recuperá-lo. Fase 1. Ataque. O corpo, surpreendido pela intensidade do ataque, não resiste e queima as primeiras reservas de gordura que estão na superfície. Esta fase não pode durar mais do que 7 dias. Uma privação mais longa de alimentos fará com que o corpo comece a resistir fortemente, armazenando o máximo de calorias que ele conseguir. Duração: 1 a 7 dias, dependendo do peso que deseja perder. Por exemplo, se você quer perder até 5 quilos, um dia é o suficiente. De 5 a 10 quilos, 3 dias. De 10 a 20 quilos, 5 dias. Para mais de 20 quilos, 7 dias. Objetivo: quebrar a resistência do corpo e iniciar uma queima rápida de gordura. O que comer? Apenas proteínas puras. O que seriam proteínas puras? Carnes, todas, exceto porco e costela. Aves, todas, exceto pele e asa de frango. Peixes, todos. Atum e sardinha em lata ao natural, não em óleo. Frutos do mar, todos sem exceção. Ovos, à vontade. Laticínios. Iogurte 0% açúcar, requeijão 0% gordura, queijo branco, cottage. Bebidas: água com ou sem gás, chás, café, leite desnatado. Não adoçar com açúcar. Extras: adoçante, gelatina zero, chiclete zero açúcar. Obrigatório todos os dias:
1 colher e meia de sopa de farelo de aveia. O farelo de aveia é indispensável. Ele ajuda no trânsito intestinal por conter fibras solúveis. Em contato com a água, ele incha, formando um gel ocupando de 20 a 30 vezes seu volume no estômago, dando uma sensação de saciedade por mais tempo. Atenção, não é farinha de aveia, é o farelo da aveia. Você pode misturá-lo no leite, na omelete, no iogurte ou simplesmente tomar com água. Proibido. Absolutamente tudo que não esteja na lista. Nada de óleo, azeite, manteiga, açúcar, carboidratos, ketchup, maionese não está na lista de permitidos, não coma. Nada deve ser frito. Tudo deve ser preparado cozido, grelhado ou assado. Beba pelo menos 2 litros de água por dia. Caminhe de 20 a 30 minutos por dia. Se você caminhar logo após uma refeição, o organismo não terá tempo de armazenar as calorias no tecido adiposo e você queimará boa parte do que se transformaria em gordura no seu corpo. Fase 2. Cruzeiro. Depois do ataque, o corpo precisa de um novo estímulo. Caso contrário, ele começa a resistir. Por isso, entramos na fase cruzeiro. Duração. Essa fase dura até você atingir o peso desejado. Objetivo: alcançar o peso ideal gradualmente. O que comer? Aqui você continua com as proteínas puras, mas introduz um dia de proteínas mais legumes. Funciona assim: um dia você come apenas proteínas, como na fase ataque, e no dia seguinte come proteínas e legumes. Ou seja, todos os dias você comerá proteínas à vontade e, um dia sim, um dia não, comerá legumes e verduras também. Proteínas: tudo o que já era permitido na fase ataque. Legumes e verduras: quase todos são liberados, exceto batata, milho, grão de bico, ervilha e lentilha. A beterraba e a cenoura são liberadas apenas 1 por dia. Continue com farelo de aveia. Agora são 2 colheres de sopa por dia. Proibido. Absolutamente tudo que não esteja na lista. Nada de arroz, feijão, abacate, mandioca. Só coma o que estiver listado como permitido. Nada deve ser frito. Tudo deve ser preparado cozido, grelhado ou assado. Beba pelo menos 2 litros de água por dia. Caminhe de 20 a 30 minutos por dia. Fase 3. Consolidação. A fase consolidação é crucial para não ganhar todo o peso perdido com seu esforço e dedicação. Duração: 10 dias para cada quilo perdido. Exemplo: se você perdeu 5 quilos, fica 50 dias nesta fase. Objetivo: evitar o efeito sanfona. O que comer? Aqui você continua com as proteínas e legumes, mas começa a reintroduzir alguns alimentos que estavam fora da dieta. Você irá dividir essa fase em 2 etapas. Por exemplo, se você perdeu 5 quilos, serão 50 dias divididos ao meio, ou seja, a primeira etapa durará 25 dias e a segunda também. Primeira etapa: 1 fruta por dia, exceto banana, uva, cereja e frutas secas. Para frutas grandes como o melão, corte-o ao meio. 2 fatias de pão integral por dia. 50 gramas de queijo de massa dura por dia. 220 gramas de alimentos com amido por semana. Exemplo: arroz integral, massa, batata, lentilha. 1 porção de pernil ou porco por semana. O restante das carnes continua liberado. 1 refeição de gala por semana. O que seria a refeição de gala? É uma entrada, um prato principal e uma sobremesa à sua escolha. Atenção!
Na refeição de gala, não se sirva 2 vezes e não faça 2 refeições de gala consecutivas. 2 refeições de gala serão autorizadas somente na segunda etapa. Segunda etapa, é só dobrar as quantidades da primeira etapa. Farelo de aveia, 2 colheres e meia por dia. Nada deve ser frito, tudo deve ser preparado cozido, grelhado ou assado. Beba pelo menos 2 litros de água por dia. Caminhe de 20 a 30 minutos por dia. Fase 4. Estabilização. Nessa fase você pode comer de tudo, mas com moderação e responsabilidade. Os ensinamentos das fases anteriores sobre escolhas alimentares e o poder das proteínas te guiarão para manter o peso. Duração: para toda a vida. Objetivo: manter o peso conquistado. Uma regra de ouro: uma vez por semana, toda segunda-feira, por exemplo, você fará um dia de proteína pura, como na fase ataque. Isso é essencial para dar um reset no seu metabolismo e evitar que o peso volte. Observações importantes: hidrate-se, mínimo 2 litros de água por dia. A água drena as toxinas e gorduras eliminadas. Não exagere no sal. Lembre-se, 9 gramas de sal retém 1 litro de água no corpo. Movimente-se. Caminhe todos os dias por pelo menos 30 minutos. Suba escadas, esqueça o elevador. O movimento potencializa a queima de gordura. O farelo de aveia é seu aliado. Forma um gel no intestino que sequestra calorias. Aumenta a sensação de saciedade. Melhora o trânsito intestinal. Você deve ingerir 3 colheres de sopa de farelo de aveia por dia. Preparação dos alimentos. Nada frito, apenas grelhado, cozido, assado ou ao vapor e sem óleos. Fique atento ao tempero na salada. 2 colheres de óleo, como o azeite, são 280 calorias adicionais. Tempere com vinagre, limão, ervas e especiarias. Não coma só legumes. Sem proteína, o corpo queimará os músculos, pele, cabelos e até ossos. Não use óleos nem manteiga, nem para cozinhar. Dicas para não sair da linha. Planejamento é tudo. Deixe alimentos permitidos prontos na geladeira. Não vá ao supermercado com fome. Tenha sempre proteínas à mão. Não sente à mesa de estômago vazio se for comer com alguém que não está na dieta. Não conte apenas com a balança. O foco deve estar em como a roupa fica. Dicas importantes. Escove os dentes após cada refeição. Isso reduz a vontade de beliscar. Coma devagar. A saciedade demora 20 minutos para chegar. Não pule refeições. Isso aumenta a fome e o corpo aproveita mais as calorias. Não passe fome. Coma sempre que sentir necessidade, mas só se tiver fome. Use o jejum intermitente como estratégia, se desejar. Coma uma proteína após o doce. É uma maneira de desacelerar a digestão e, com isso, diminuir o armazenamento de gordura nos tecidos. Não coma tarde da noite. Seu corpo não terá como gastar energia e a acumulará em forma de gordura. E se houver um deslize? Não dramatize. Adicione 30 minutos extras de caminhada e, no dia seguinte, faça um dia de proteína pura. Não pense mais nisso e siga em frente. Muito importante. Se achar que não consegue mais seguir com a dieta, não a abandone. Você perderá todo o esforço que fez até aqui. Pule para a fase 3, consolidação. E, quando sentir que está pronto para retornar, comece novamente da fase 1. Quando procurar ajuda?
Como qualquer mudança alimentar significativa, consulte um profissional de saúde antes de iniciar, especialmente se você tem condições médicas específicas. Concluindo, o método do CAN não é apenas uma dieta, é uma reeducação alimentar definitiva. Seu sucesso depende de planejamento, disciplina, movimento e, principalmente, não desistir no primeiro obstáculo. Dica final: imprima as listas de alimentos permitidos e proibidos. Cole na geladeira e no trabalho. O sucesso está nos detalhes e na preparação. Tudo ou nada, como diz o próprio Dr. Dukan. Antes de começar a dieta, prepare-se. Compre os alimentos que você usará na primeira e segunda fase. Deixe-os preparados na geladeira. Se você sentir fome e não tiver nada proteico para comer, você tenderá a atacar os alimentos de conforto, como doces, carboidratos de farinha branca, o que tiver pela frente. Deixarei as listas dos alimentos permitidos e proibidos de todas as fases na descrição do vídeo. A dieta do CAN é um método testado e comprovado por milhões de pessoas que se beneficiaram com ele. Ele te dá as ferramentas para não apenas emagrecer, mas para construir hábitos saudáveis. Ela funciona por ser simples, prática e baseada em princípios biológicos claros. Muita proteína, pouco carboidrato e gordura. Comece hoje mesmo sua jornada rumo a uma vida mais leve e saudável. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Voltem aqui para comentar os resultados. Vou gostar muito de saber do seu sucesso. Quer conhecer receitas, cardápios e mais estratégias? Comente aqui embaixo e deixe o like para a parte 2.